consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Pois bem, você acabou de ouvir um trecho da canção do Anderson Freire, né? Ele compôs essa canção e as letras dessa música nos mostra que, segundo um youtuber que postou, né, sobre a letra da canção, ele estava falando que tinha uma mensagem subliminar aí, mas eu quero pegar aí o embalo sobre o que está falando essa canção e dizer algo para vocês dentro da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a aniquilação da ressurreição. O que é a aniquilação da ressurreição? Ou seja, estão reduzindo a ressurreição a nada. Isso veio de onde milhares, né, vou colocar assim, tempos, né? Muito tempo de lá para cá, o Satanás, ele quer colocar a ressurreição dos mortos como uma coisa normal, e não é uma coisa normal. A ressurreição dos mortos é uma coisa muito forte. Inclusive, os apóstolos foram perseguidos por pregar sobre Jesus de Nazaré, e as doutrinas dele, inclusive a doutrina que mais marcou foi a ressurreição da alma. Então veja bem, você, meu amigo, minha amiga, você preste atenção que a canção diz assim, ó: não consigo ir além do teu olhar, tudo o que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Até aqui menos mal, né? Mas vamos prosseguir na letra da canção, que diz assim, olha: parece que está falando com Deus, parece que está falando com Deus, parece que está falando sobre Deus, para Deus, mas quando você olha com carinho, você encontra uma falha na letra da canção, que diz assim, ó: o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Então, ele não está olhando para Deus e adorando Deus, ele está falando que te olhando, olhando para uma pessoa, aí ele consegue adorar a Deus, porque ele está olhando para essa pessoa. Aí ele fala assim: sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Até aqui, muitos YouTube, né, que falam sobre a canção, sobre as letras das canções, os YouTubes, né, alguns que eu conheço, estão criticando essa fala, porque realmente eles estão com razão, porque parece que está falando com a pessoa e que, por olhar uma pessoa, ela vai adorar a Deus, porque aquela pessoa foi feita bonita, foi feito algo, né, inexplicável, e ela olha para essa pessoa e adora a Deus. Então, quando a pessoa canta o hino rapto, a pessoa acha que ela está olhando para Deus e adorando Ele. Mas o texto, ou seja, as letras dizem assim, ó: o ouro eu consigo só admirar, mas te olhando quem? Será que é Deus? O ser humano? Porque ele fala assim: mas te olhando eu posso a Deus adorar. Então ele está olhando para uma pessoa ou um ser, e aí adorando a Deus. Aí ele fala assim, ó: sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Aí eu te pergunto, será que pode, será que existe, ou tem como uma alma nunca envelhecer? Será que a alma ela é uma alma que vive para sempre?
né? A gente tem seriados, tem filmes que mostram sobre vampiros ou super-heróis que nunca envelhecem, né? Ouro eu consigo só admirar, mas se olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. E tem uma alma eterna. Aqui está falando de alma. E eu quero falar sobre isso com você, porque a alma, ela envelhece, ou seja, entre aspas, né? A alma não é eterna. Uma alma, para ser eterna, Deus tem que aceitar essa alma ser eterna. Mas, pastor Fernando, como o senhor pode me dizer, aonde está escrito sobre isso, que a alma, ela não vive eternamente, que a alma ela tem um tempo? Como o senhor pode me dizer isso? Primeiro que Cristo, ele veio e nos oferecer a ressurreição dos mortos, né? Então, se é ressurreição, porque alguém tem que estar morto, a alma tem que estar morta, né? Deus não vai levar o seu corpo para o reino dele, você morreu, ele vai lá levar o seu corpo para o reino dele, para viver lá no reino dele. Não, o corpo, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Mas vamos nas Sagradas Escrituras, né? Melhor a gente ir pela Bíblia Sagrada. Vamos lá? Você que é amante, né? Você que ama de coração, você que é amante das Sagradas Escrituras, você vai entender o que eu estou falando. Quando nós vemos no início de tudo, né? Onde Deus ele formou o homem, Adão e Eva, aonde Deus ele criou o ser humano, Gênesis capítulo 3, versículo 22 ao 24. Aqui mostra que o ser humano não é imortal, ou seja, o corpo ia se acabar, né? Para você entender melhor, eu entendo o seguinte: do mesmo jeito que o seu corpo veste a roupa, do mesmo modo a sua alma veste o seu corpo. Então um dia você tem que tirar a roupa para queimar ou jogar fora, porque a roupa não presta. Do mesmo modo, o seu corpo ele vai para o pó e ao pó ele retorna. Só que a alma, ela, pelos meus conhecimentos bíblicos, né, ela está dormindo. Nós usamos o termo descansando. Aí o porquê dos antigos chegar no velório e fala, fulano descansou, porque esse termo é bíblico. Quando a pessoa ela morre, seja a pessoa que está fazendo bem ou mal, seja um crente ou ímpio, né? A pessoa, todos estão dormindo, força de expressão no pó da terra. Então, o texto diz assim, olha, Gênesis do 3 ao 20, do 22, capítulo 3, 22 ao 24, diz assim, olha: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado, e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida, Então, contra fato não há argumento, isso é bíblico. Pode vir teólogo me contestar, pode vir os estudiosos, né? Pode vir o que for, mas contra fato não há argumento. A Bíblia está dizendo, a sua Bíblia, pode pegar ela aí, pega a sua Bíblia e analisa junto comigo nesse estudo. Olha aí, junto comigo, a palavra de Deus, ela está dizendo a ordem para o homem, para a mulher, para Adão e para Eva, para comer de toda a árvore do jardim,
de menos uma que estava no meio, que se eles comessem era pecado. E essa árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a mulher comeu, envolvendo ali o seu marido, né? Envolveu o seu marido e ele também comeu. Tudo por conta da serpente que existia. O Satanás, o espírito imundo, estava ali naquela serpente para conversar com Eva, e Eva acabou comendo esse fruto, né? Uns falam que é maçã, mas ninguém sabe qual o fruto que era, mas era questão de obediência. E eles comeram, e Deus chegou para prestar conta com eles. Você pode ver aí no capítulo 3, né? Mas nós lemos do 22 até o 24, você pode ver aí que Deus começa a falar o seguinte com os anjos, né? Aqui não tem outros deuses ali juntos, ali tem só o único Deus falando com os querubins, com os serafins, com os anjos. E ele diz assim para os anjos assim: olha, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, sabe o que é o certo e o que é o errado, ele conhece agora. Veja que a serpente, ou seja, Satanás, a serpente, queria enganar Eva, falou assim: não, você pode comer, porque uma vez você comendo, não tem nada a ver, você não vai morrer de maneira alguma, você vai ser só igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Mas Deus disse: se você comer, vocês vão morrer. Só que não era na mesma hora, era com o tempo eles iam morrer, e eles não estavam entendendo. O ser humano foi criado para viver eternamente. Deus criou Adão e Eva sem pecado, sem malícia, para viver eternamente. Mas eles quis pecar e ser conhecedor do bem e do mal. A partir deste momento, a partir daí, meu amigo e minha amiga, eles passou a conhecer o bem e o mal. Aí, será que Deus é mentiroso? Porque eu estou falando para você sobre a aniquilação da ressurreição. Eles querem tirar a ressurreição. Aí, o homem foi tirado do jardim do Éden. Para quê? Para que eles não pudessem comer de uma árvore que tinha lá também, só que essa árvore era a árvore da vida. Eu vou ler de novo para você aqui o texto onde diz assim, o versículo. Olha, está dizendo assim, ó: então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Olha só, hein? Será que Deus está aqui com um teatro aqui? Não, mas não é. Porque aqui, se ele comesse, se o homem comesse, ele ia tornar a viver eternamente. E a palavra que Deus tinha falado para ele, que se eles comessem, eles iam morrer, não tinha efeito. Então Deus arrancou eles de lá, Adão e Eva de lá de dentro do jardim, colocou um anjo na porta para guardar o caminho da árvore da vida, para que o homem não fosse lá e comesse e vivesse eternamente. Deus fez isso, porque o homem foi desobediente e é desobediente. Então você pode ver por aqui, eu tenho mais versículos, né? Você pode ver por aqui que Deus não deu ao homem até hoje o poder de viver eternamente. Isso vai ser dado na ressurreição dos mortos, principalmente para aquele que realmente aceitou o Evangelho. Se a pessoa aceitou o Evangelho e andar certinho com Jesus, aí sim essa pessoa vai ter a vida eterna, mas os outros não vão ter vida eterna. Então, essa canção me chamou a atenção do Anderson Freire, porque esse youtuber que eu acompanho ele, e ele disse isso, é estranho, porque ele disse assim: sua alma é um bem, te olhando eu posso a Deus adorar. Aí você vê, então eu estou olhando para alguém e adorando a Deus, e sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Seria uma mensagem subliminar que o ser humano está olhando para o Deus dessa terra, o Deus deste mundo, que é Satanás, e adorando a Deus, ou seja, olhando para Satanás e adorando Deus e dizendo para Satanás que a alma dele é um bem que nunca envelhecerá, porque o único que não vai ter a alma aniquilada, a alma morta, será Satanás. Me acompanhe até o final desse estudo, que você vai ver, eu vou te mostrar, alguns pastores não mostram, mas eu vou te mostrar, que o homem, o ser humano, ele vai, que não aceitar Jesus, que não tem o nome escrito no livro da vida, vai cair na segunda morte. Aonde é a segunda morte? O lago de fogo.
e vai pagar o pecado, vai sofrer, vai pagar o pecado, e depois que ele sofrer e pagar o pecado, eles vão sumir para todo sempre, sabe? E eu vou mostrar dentro da Bíblia, na sua Bíblia, na sua casa, no seu trabalho, no seu smartphone, no seu computador, você pode olhar isso, na Bíblia está escrito isso que eu vou dizer para você. O homem que não aceita Jesus, ele vai cair no lago de fogo, que é a segunda morte, vai morrer, nunca mais vai viver, porque ali é a segunda morte. E só tem 3 que vai cair no lago de fogo e vai viver eternamente. Então Satanás é um deles. Satanás, a alma dele é um bem que não vai envelhecer, vai viver pelos séculos dos séculos, sofrendo no fogo eterno, por ter traído a Deus. Mas eu vou mostrar dentro das Sagradas Escrituras quem é que tem a alma que vive pelos séculos dos séculos. Mas o ser humano não. O ser humano ele vai morrer para todo sempre, é o que a Bíblia diz. A alma do ser humano vai morrer para todo sempre e você vai entender o que eu estou falando. Você que me acompanha, você que está ligado neste estudo sobre aniquilar a ressurreição, né? E há muitos anos, né? Eles estão aniquilando a ressurreição, a crença na ressurreição da alma. Devido a muitos, né? Muitas religiões ter colocado que existe o purgatório, né? Que existe o inferno, a pessoa morre e vai para o inferno ser queimada, a pessoa morre e ela vai para o céu, o seio de Abraão, fica em paz esperando ali o galardão. Devido, meu amigo e minha amiga, devido a essas crenças que são faladas, o ser humano ele foi para um outro lado, abrindo abertura para o espiritismo, a crença do espiritismo sobre a questão de morrer e reencarnar. A reencarnação ela ganhou espaço devido a as religiões ter falado que o homem ele é eterno, a alma ela é eterna. Mas eu não vejo assim. Deus tem me dado graça e dentro da Bíblia você vai ver que o único que tem o poder de viver eternamente chama-se Jesus Cristo. Então o único Deus. Veja bem, no livro de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, diz assim, olha, ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todo o sempre. Amém. Então aqui está falando o quê? Que o único que é o único, acabou, o único Deus, porque não existe 3, nem 2, nem 4, nem 5, existe só um Deus, o único, e o nome dele é Jesus. Aqui está dizendo que ao Rei eterno, o único Deus, né? O Deus único, imortal, ou seja, ele nunca morreu e nunca pode morrer, porque ele é Deus. Ele é invisível, seja honra e glória para todos sempre. A segunda linha teológica, né, os teólogos, eles creem que a determinada doutrina só pode surgir de 3 versículos para cima. Aqui eu vou dar muito mais versículos do que é pedido. Veja bem, o livro também, né, a palavra de Deus, ela diz assim, olha, e trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Então você veja, meu amigo e minha amiga, que ele está falando isso. Ele está falando que o ser humano, ele é mortal, né? Aqui está falando que o ser humano é o quê? Mortal. Veja bem,
Eu vou ler de novo para vocês. Está falando assim, ó, e trocaram a glória do Deus imortal, porque Deus ele não morre, nunca vai morrer, por imagem feita segundo a semelhança do homem mortal, porque todos nós somos mortais, não imortal. Mas diz mais, também no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim, ó, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja honra e poder para sempre. Amém. Olha só, hein? O texto está dizendo o único que é imortal. Quem que é o único que é imortal? Deus, o nosso Senhor Jesus. Ele é o único imortal e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. Olha só, hein? Então está dizendo que o único que é imortal é Deus. O ser humano não é imortal. Mas diz mais, diz assim, olha, o Isaías 26, 14, está dizendo assim, ó, agora eles estão mortos, não verão, são sombras, não ressuscitarão, tu os castigaste e os levaste à ruína, apagaste por completo a lembrança deles. Quando a gente analisa o Velho Testamento sobre a questão de morte, né, eles não tinham a pregação da ressurreição e viver eternamente com Cristo, até porque o plano de Deus de vir carne e habitar entre nós, né, veio ao passar dos anos. Aí ele veio, né, tinha uma promessa que ele viria, e ele veio, e a partir do momento que Deus estava aqui, né, no corpo, vindo do Filho de Maria, para pregar para nós a ressurreição, a obediência ao Evangelho que ele estava pregando, aí ele começou a pregar sobre a ressurreição dos mortos. Quem cresce nele teria a ressurreição dos mortos. Então o livro de Isaías está falando sobre isso, que aquele que desceu à sepultura, aquele que está morto, todos que estão mortos, o que está acontecendo com eles? As lembranças são apagadas completamente e eles não têm esperança de nada, porque eles estão o quê? Mortos. Daí porque no Velho Testamento está dizendo que não há nem ressurreição, porque só no Novo Testamento que Jesus ele veio e nos explicar que ele nos daria a ressurreição. Quando você olha a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, a gente vê assim, olha, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então veja, meu amigo e minha amiga, que as Sagradas Escrituras está dizendo que o que você tiver, a força que você tiver para fazer com as suas mãos, o que você tiver de fazer os projetos, os planos, faça com toda a sua força, porque na sepultura para onde você vai, né, lá não há projeto, não há lembrança, não há nada. Esse versículo é muito forte, porque esses outros, porque veja bem, a pessoa morreu, pastor, fazendo o mal, ela está lá no inferno, lá, sendo queimada pelo Satanás, cutucada com garfo por Satanás, e ela está lembrando nas coisas passadas. Você pode às vezes achar que a passagem do Lázaro e do rico, né? Mas aquilo ali, ele está dizendo sobre o lago de fogo, aquilo ali, futuramente, e ele está dizendo também que ali é uma parábola para mostrar a vida do gentil e de Israel. Israel é representado o rico, que tinha tudo, mas não queria abaixar a guarda, não queria se humilhar para o único Deus. E os pobres teriam salvação, que é os gentios, que os filhos da promessa são o povo de Israel. Então é isso que está querendo dizer. Muitos teólogos pensam assim, e eu também penso assim, porque está escrito parábola. Se a sua Bíblia não está, porque ela é nova, mas a Bíblia antiga está escrito a parábola do rico e do Lázaro.
Lázaro representa nós que somos gentios, que somos pobres, não filhos da promessa, mas por causa da desobediência do povo de Israel, que representa o rico, né? Que é os filhos de Deus. Eles não quiseram respeitar e aceitar Jesus Cristo. A Bíblia diz, ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas todo aquele que a ele receber, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Está dizendo sobre isso. Então, como é que a pessoa vai cair no inferno porque ela fez coisa errada agora, de imediato? Se ela pecou, se ela errou, se ela morreu sem Cristo, é lógico que ela não vai herdar a vida eterna. Mas a palavra do Senhor está dizendo, meu amigo e minha amiga, que eles estão dormindo. Se eles estão acordados, mas aqui está dizendo que eles não têm lembrança, não têm planejamento, não têm conhecimento, não têm sabedoria nenhuma. Tanto aquele que vai para o seio de Abraão, um céu mais abaixo que eles dizem, como é que vai para o céu a pessoa que morreu com Cristo, sendo que a Bíblia fala que eles estão dormindo, o pensamento, por enquanto, nada, a não ser depois da ressurreição que Deus prometeu. Mas vamos mais, para não ficar só nas minhas palavras. Diz assim, olha, Eclesiastes 9, do 5 ao 6, diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa e já não se tem lembrança deles. Aqui forte, hein? Para eles o amor, o ódio e a inveja há muito desaparecem. Nunca mais terão parte em nada do que acontece debaixo do sol. Isso aí é até bom porque corta toda a hipótese da reencarnação. Porque aqui debaixo do sol, né? Porque o novo céu e a nova terra, que os escolhidos, né, que tem o nome escrito no livro da vida, vai habitar, não existe sol. Você pode olhar em Apocalipse capítulo 21, a glória de Deus que ilumina, né, melhor dizendo, toda aquela nova terra e novo céu. Então, como é que uma pessoa morre e ela vai reencarnar para voltar debaixo aqui do sol, sendo que ela desceu à sepultura, nada mais resta de lembrança, nem inveja, nem pensamento, nem sentimento, nem nada. O livro de Hebreus diz que está destinado o homem morrer só uma vez e, vindo isso, o juízo eterno. Então, todas as hipóteses da pessoa morrer e voltar para essa terra em um outro corpo, caiu por terra. A Bíblia nos mostra isso, caiu por terra. Na questão dos crentes, né? A questão dos evangélicos, de outras denominações, que afirma categoricamente que a pessoa morre e já vai direto para o inferno, ou morre e vai direto para o céu, cai também por terra essa hipótese, porque todos estão dormindo, como aqui diz, o ódio, o amor, a inveja, tudo desapareceu, as lembranças desapareceu. Por quê? Porque estão debaixo, estão, entre aspas, debaixo da terra, na sepultura. A alma está dormindo, se tornou inoperante. Quando Cristo ressuscitar, torna a frisar isso, ele vai ressuscitar os dele primeiro, e aí sim, essas pessoas ressuscitadas vão herdar a salvação e vão ter o nome escrito no livro da vida. Ou seja, o nome escrito no livro da vida, e vai ter ali a ressurreição, vai viver eternamente para com Cristo pelos séculos dos séculos. Mas diz mais. O texto sagrado diz assim, olha, o texto sagrado, no livro de Daniel, diz assim, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Olha só, hein? Daniel já sabia disso, Deus mostrou para Daniel que a tradução correta é todos, né, os que dormem no pó da terra. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para desprezo e vergonha eterna, né? O texto está dizendo. Quando a gente olha o capítulo 13,
capítulo 12, versículo 13 de Daniel, diz assim, ó: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Aí outra tradução diz assim, ó: Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Porque ele disse que ele vai descansar. Aqui está dizendo que ele vai descansar, né? Está dizendo que ele vai descansar. E esse descanso é por quê? Porque ele não vai ver mais nada. Usou o termo descansar. Quando você dorme e acorda no outro dia, você não sabe de nada que passou a noite, né? O que aconteceu entre a noite, você não sabe de nada, que você está dormindo, descansando. Então, a Bíblia usa essa linguagem figurativa para nos mostrar o que acontece. Você morre agora. Se você morrer agora e aquela pessoa que morreu há 50 anos atrás, 200 anos atrás, 1000 anos atrás ou até mais, pode ser o primeiro que morreu, que Abel, que foi o primeiro que morreu na face da terra, do mundo, né? Vamos dizer assim, que a gente crê na palavra do Senhor, a gente entende assim. O primeiro que morreu no mundo, desde lá para cá, foi Abel, que Caim matou ele. E Abel, alguém pode pensar assim, nossa, quanto tempo Abel está lá no Seol, né? Ele está lá no mundo dos mortos. Não, para ele não é nada, porque se eu morrer aqui agora e abrir os olhos na ressurreição, para mim é a mesma coisa de dormir e acordar, e ele também. Então não tem noção de tempo para quem está descansando, tanto quem fez coisa errada, quem fez coisas boas, quem está com Cristo e quem não está. Então Daniel ele vai descansar, e nos fins dos dias. Por que no fim dos dias? Eu vou falar um pouquinho, mas vou deixar para uma outra gravação, um outro tema. Quando vai ter duas ressurreições, nós vamos ter duas ressurreições. A primeira ressurreição é dos mortos em Cristo, que vai receber a vida eterna. E aí vai passar 1000 anos, depois de 1000 anos vai ressuscitar a segunda ressurreição. Os da segunda ressurreição vai ressuscitar, mas essas pessoas não há salvação. É aquelas que não aceitaram Jesus, que viveu a bel prazer do jeito que eles quiseram. Não carregou a cruz e aceitou Jesus. Essas pessoas vão ressuscitar para ser julgadas no trono branco e vai cair no lago de fogo, onde vai sofrer cada um, pagar pelos seus pecados, e após pagar pelos seus pecados, eles vão sumir da face da terra, porque aquilo ali é a segunda morte, não a segunda vida de sofrimento. Está falando que é a segunda morte, nós vamos ver sobre isso. Mas sobre a questão de milênio, sobre a questão esse plano que Deus tem, eu vou falar numa outra gravação, num outro tema. Mas voltando aqui para os versículos que comprovam o que eu estou falando, diz assim também, olha, a Tessalonicenses diz assim, ó: pois dada a ordem com a voz do arcanjo e a ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, ou seja, os mortos não vivos. Se alguém está do lado em outro plano, seria o céu. Os mortos em Cristo, que morreu aqui com Jesus, está em outro plano lá vivos, com lembranças, tal, que já caiu por terra, que não tem que ter lembrança, né? Mas vamos supor que eles estão lá vivos em um outro lugar. A Bíblia nos mostra que eles vão ressuscitar. Ou então eles não vão ressuscitar. Como é que alguém pode ressuscitar sendo que está vivo? Caiu por terra essa teoria que a pessoa morre e está viva em outro plano. Alguém pode falar assim, isso aí que o pastor Fernando está dizendo é a teoria do sono, né? A doutrina do sono. Não, isso aí é balela, né? Isso aí é palavras para boi dormir. A gente lê Bíblia, contra fato no argumento. A ressurreição é para quem está morto, não é para quem está vivo não, né? Então se a alma está viva, então não tinha que ter ressurreição, mas a alma vai ressuscitar e aí ela vai ganhar vida eterna, porque eu já provei para você que quem está vivo, o único que vive eternamente, melhor dizendo, é Deus. O único que tem a imortalidade
é Deus, o ser humano é mortal. Mas se ele aceitar e viver com Cristo, ele vai ter a ressurreição, né, dos mortos e viver com Cristo para todo sempre. Mas diz mais, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Está vendo? Assim estaremos com o Senhor para sempre. Ué, pastor, mas eu achava que quem morre já está com Cristo. Pois é, mas do jeito que eu era enganado, você também está sendo enganado. Que não é que você morreu, ou você vai morrer, né? Melhor dizendo, lógico, você vai morrer, ou aqueles que estão mortos, que morreu na presença de Deus, está vivo, não. Quem morreu, você achava que estava vivo com Cristo lá. Ué, então já está para sempre com Ele, né? Mas, pois bem, meu amigo e minha amiga, você pode ver que quando nós analisamos a Sagrada Escritura, a gente vê muita falha o que as religiões passaram até agora. Existe mais versículos que diz assim, olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então está dizendo aqui que eles vão ser ressuscitados, né? Ressuscitados. Estão dizendo aqui, 1 Coríntios 15, 52. Mas diz mais, está dizendo assim, ó, a palavra de Deus no livro de Apocalipse, está dizendo assim, Apocalipse 19, 20. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta, que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Então está dizendo que os dois foram lançados para o lago de fogo. Mas diz assim, olha, o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já havia sido lançado a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite, para todo o sempre. Então, quando você estuda a Bíblia, você vai ver que eles vão ser lançados, né, no lago de fogo, e vai viver ali eternamente, sendo queimado pelos séculos dos séculos. Quem vai ser queimado, pastor, eternamente? Satanás, o antigo dragão, né, que enganou as nações de lá para cá, que o líder, né, que o Lúcifer, melhor dizendo, que ele arrastou a terça parte das estrelas, que é os anjos, e queria passar por cima de Deus. Deus lançou ele no abismo profundo, e ele se tornou Satanás. Ele, por ter enganado Deus, por querer passar acima de Deus, por causa do orgulho, Deus pega ele junto com a besta e o falso profeta. E os três são lançados vivos no lago de fogo. E eles vão ficar ali eternamente sendo queimados para aprender a viver. Mas os demais, diz assim, ó, e o restante da humanidade que não quis entregar a vida para Cristo. Eu te faço essa pergunta. E eles? Diz assim, ó, então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Veja que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. O que é o lago de fogo? A segunda morte. Você é inteligente, se alguém falar assim para você, fulano morreu, né? Tivemos a morte aí de um sertanejo esses dias, né? E ele morreu, acabou. Você nunca vai ver ele cantar mais. Quem visita ele não vai ver ele mais, visitava não vai ver ele mais, acabou. Aqui para nós, no nosso plano terrestre, a pessoa morreu, nunca mais volta. No plano de Deus, que é a segunda morte, para a gente entender, acabou. É a ausência de vida. Como é que alguém pode estar lá queimando pelos séculos dos séculos? Não, elas vão morrer. Exceto os três, a besta, o falso profeta
e Lúcifer, a antiga serpente, eles vão ficar ali sendo queimados pelos séculos dos séculos. O resto vão pagar os pecados e nunca mais vai existir da face da terra. Então, tem muito mais versículos que mostram o que eu estou dizendo, sabe? Muito mais que mostra o que eu estou dizendo, mas para o estudo não ficar muito longo, eu vou deixar aí no rodapé, eu vou deixar aí os versículos, né, que foram lidos, né, para você ler na sua casa e ter essa conclusão, que, meu amigo, quem morre não pode voltar nesta vida, debaixo do sol, não pode voltar. Aquele que morre com Cristo ou sem Cristo, eles não estão no céu ou no inferno sendo queimados, não estão. Eles estão dormindo, porque se a pessoa morre, está no inferno. Se a pessoa morre e ela está viva nos seios de Abraão, então aniquilaram a ressurreição. Por que o diabo, eu creio que o diabo ele usou essas artimanhas para colocar para a humanidade que a pessoa morre, vai para o inferno, e a pessoa morre e vai para Cristo ficar no céu lá com ele lá. Por que o diabo fez isso? Para banalizar a palavra ressurreição. Existia um grupo chamado saduceus que eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque para eles viviam na linha do Velho Testamento. Morreu, acabou. Quando o nosso Deus, através de Maria, ele fez a massa muscular, nasceu ali o Filho, tudo que nasce é filho, e Deus, ele habita, né, viveu ali naquele Filho de Maria e revelou o nome dele para a humanidade, que é Yeshua ou Jesus Cristo. Ele nos mostra o caminho da vida eterna, da obediência, o caminho da cruz. E ele promete que aquele que nele crê terá a vida eterna. Muitos apedrejavam alguns apóstolos, perseguia alguns apóstolos por causa que não acreditava na ressurreição dos mortos. Então, meu amigo e minha amiga, não se deixe enganar. Todos que morreu, traficante, ou a prostituta, quem morreu longe de Cristo, não está no inferno, está dormindo. O dia que acordar, vai ser julgado pelos seus pecados, vai cair na segunda morte, que vai arder em fogo, vai sofrer, e aí sim, eles vão sumir de uma vez por todas. Quem está com Cristo hoje e morrer com Cristo, renunciando a sua vida aqui na terra, os prazeres da terra, porque os prazeres são bons, é difícil se converter, mas quem morreu com Cristo, dando a vida para ele, de corpo, alma e espírito, essa pessoa está dormindo também. O dia que ressuscitar, vai ressuscitar para a vida eterna e ganhar essa salvação. Porque o único que tem a vida eterna, o único que é eterno, melhor dizendo, o único que é eterno, chama-se Jesus Cristo, o único Deus, o único que é eterno. E os anjos são eternos porque Deus quer, porque Deus dá poder para ele, está entendendo? Então Deus está purificando um povo aqui nessa terra para viver eternamente com ele. Deus está purificando um povo que vai ressuscitar, e os que estiverem vivos na vida dele, vai ter o corpo transformado, porque a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus. Aí sim, quem estiver vivo vai ter o corpo transformado, e aí sim vai viver eternamente para com Cristo. Vai viver eternamente para com ele. Então não se ilude e não se engana. Existe a ressurreição, mas a ressurreição não é essa que eles estão falando, dessa maneira banalizada. Só quem tem essa ressurreição chama-se Jesus Cristo. O único que é imortal é o Senhor Jesus. O homem é pó e cinza, miserável, pecadores. Todos nós somos. Ninguém aqui é nada e ninguém é melhor do que ninguém. Então eu deixo esse estudo para você. Antes de me questionar, leia, estude o que eu estou dizendo e depois deixe o seu comentário aí no rodapé. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Deus te abençoe.